Quando a Torá está contando para nós sobre a construção do tabernáculo, chega um momento bem curioso em que ela interrompe a narrativa para contar algo totalmente desconectado do tabernáculo. O Zohar vai pegar essa passagem, que a gente vai ver qual é, e analisar o significado dela. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Shmot, hoje focando nos parágrafos 34 e 35 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar vai girar ao redor, basicamente, do capítulo 24 de Levítico. Tá? Se você quiser pegar na sua Bíblia, senão eu vou projetar aqui também o versículo. O que o capítulo 24 está dizendo para nós, de Levítico? Basicamente, algumas regras de como construir o tabernáculo. Tá? E aí está falando lá que Arão ia ter que fazer os rituais, os sacrifícios. Tá. Chega num momento, a Bíblia interrompe totalmente a descrição, né, do tabernáculo para nos contar o seguinte. Eu já vou ler diretamente na tradução. A partir do versículo 10. Olha só que interessante. E apareceu, no meio dos filhos de Israel, o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Ou seja, um filho de um casamento misto. Né? A mãe era israelita e o pai era egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então essa pessoa que apareceu, aliás, veja que a Bíblia usa esse verbo mesmo, e apareceu, né, do nada, no meio da história, surge, e esse homem, então, que era de um casamento misto, discute com um homem israelita, de mãe e pai israelitas, começa uma discussão no meio do arraial, do acampamento. Aí, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor, né, falou alguma coisa ruim sobre Deus, e o amaldiçoou a Deus. Por isso o trouxeram a Moisés. Como era o costume, Moisés era o juiz, né? Tinha ali um problema, vamos lá ver o que vai fazer, vamos perguntar para Moisés. E aí a Bíblia conta para nós quem era a mãe desse homem, mas não conta o nome do homem. O nome de sua mãe era Shlomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Então, primeira coisa, interessante essa passagem, né? Como eu falei, no meio do tabernáculo para contar sobre esse homem que blasfemou o nome de Deus, não fala qual é o nome desse homem, o que é raro, porque é mais fácil a Bíblia, às vezes, não falar o nome da mulher, né? O nome do homem geralmente fala. E aqui ele não fala o nome do homem, mas fala o nome da mãe. E aí o Zohar vai explicar por que isso está acontecendo. A Torá faz essa interpolação, né, para a história, para contar a história desse homem, para mostrar como é muito, muito preocupante. E a gente tem que tomar muito cuidado de não misturar dois sistemas de energia. Não sei se vocês repararam, mas a porção de Shmot que a gente está lendo no Zohar fala muito disso, né? De eu não me envolver com impureza, de eu não fazer atos que abrem a porta para a impureza. E agora o Zohar vai falar disso. Um dos modos que eu tenho de me conectar com a impureza e de me desconectar com a luz é misturando sistemas de energia. No caso específico, a Bíblia está falando o quê? Do sistema hebraico, do sistema egípcio, mas é um simbolismo que pode se expandir. Tá? O sistema egípcio, na Bíblia, é equivalente ao sistema do lado negro, da energia negativa. O Egito corresponde a isso. Né? E o sistema israelita, claro, o sistema da luz. Mas, na verdade, como eu falei, isso se expande. Não é especificamente esses dois sistemas. Tá? Então, um comentário mais de cunho pessoal. A Kabbalah, ela se difundiu muito nos últimos tempos, e ela tem uma coisa maravilhosa que eu sempre falei para os meus alunos, que é a capacidade de receber gente de qualquer religião, de qualquer crença, até gente que não acredita em nada, né? A Kabbalah tem essa vantagem. Você pode vir de onde você vem, acreditar no que você quiser e estudar Kabbalah e se beneficiar da Kabbalah. Né? Você pode estudar com um rabino, com um professor, com um livro, e você vai ter um benefício. Isso eu acho que é muito legal na Kabbalah e realmente um ponto positivo. Só que geralmente, por causa dessa abertura, eu vejo ultimamente alguns professores que acabam fazendo essa mistura que nós estamos falando, que o Zohar aqui está recomendando, que não é muito legal. Né? Então são pessoas que às vezes começam ensinando Kabbalah e aí começam a misturar todo tipo de coisa no meio. Né? Começa a pôr, sei lá, não vou citar exemplos, mas você entendeu, né? Ele começa a sair do meio da Kabbalah e começa a fazer meio que uma panela onde ele mistura tudo com tudo, né? Isso já é um pouco mais complicado. Então, de novo, repito, os alunos virem de todos os backgrounds, perfeito, tá? Você pode ter num curso de Kabbalah pessoas das mais diferentes crenças e isso é ok. A Kabbalah é para isso, né? Agora, o professor começar a misturar e apresentar como se fosse a mesma coisa é muito complicado. O Zohar que nós estamos lendo nesses parágrafos diz que isso abre a porta diretamente para a negatividade, para o que a gente chama Sitra Achra, né, o outro lado. E isso acaba causando desconexão da luz, isso acaba causando uma
diluição do próprio ensinamento da Kabbalah. Você acaba não sendo ensinando Kabbalah mesmo, né? Você só está ensinando algo ali muito diluído. E eu acho que às vezes esses professores nem podem ser verdadeiramente chamados professores de Kabbalah, tá? Eles podem estar sendo professores de outra coisa, de espiritualidade, de misticismo, de esoterismo, mas não é propriamente professores de Kabbalah. Então eu diria para você tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Se o seu professor está fazendo isso, você pode tentar perguntar para ele por quê, se é necessário, às vezes talvez até se afastar, né? Muito, muito cuidado com isso, porque o Zohar deixa bem claro da negatividade que isso pode atrair, né? Se for só uma desconexão da luz, até menos mal, né? Mas às vezes o Zohar fala que não é só uma desconexão, mas sim uma conexão com o lado negativo. Então realmente, bastante cuidado com isso. Tente ficar só na Kabbalah, se você gostou da Kabbalah. Não precisa misturar com nada mais, né? A Kabbalah, ela é completa por si só. Você estudando ela, você tem acesso a coisas maravilhosas, desde práticas à teoria, né? Então realmente eu não vejo motivo, até no sentido racional, para ficar misturando com outras coisas. Pode ser um purismo da minha parte, mas acho que não, acho que deu para entender a mensagem. O Zohar fala disso, a Bíblia fala disso, com esse homem que surgiu, mistura de uma mulher israelita e um pai egípcio. Repare que o que a Bíblia diz que esse homem faz, profana o nome de Deus, né? Ele é como se amaldiçoasse o nome de Deus. Então esse homem que nasceu desse casamento misto, vem com essa energia complicada realmente de, como eu falei, desconectar de Deus e às vezes até atrair uma energia negativa. Um bom dia a todos e tudo de bom.